Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos começando mais um programa, Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Foco Construções. Agradecemos então os nossos apoiadores que nos oportunizam, levar ao ar este programa. Estamos hoje com o nosso amigo Heraldo, nosso companheiro, há 35 anos, Heraldo? Exato. E ele é um trabalhador da Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando Duó e também trabalhador da Sociedade Espírita Luz e Amparo de Camobi. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu agradeço o convite ao irmão Moacir, ao irmão Jader, por essa oportunidade. E trago um grande abraço, um abraço forte, um abraço fraterno de toda a equipe do Fernando Duó. A todos os irmãos e a todos os telespectadores. Muito obrigado. E o tema que nós vamos discorrer hoje é sobre obsessão. Um dos maiores dramas da humanidade, especialmente neste momento, Heraldo? Com certeza. Eu gostaria de inicialmente, então, que o irmão conceituasse o que é obsessão. Obsessão, assim, na acepção do conceito mesmo, é um tipo de enfermidade, que mental, psíquica, que provém do constrangimento das atividades de um espírito por outro. Aí é um conceito mesmo de obsessão, ou seja, a influenciação, de uma maneira mais simples, de um espírito. Espírito desencarnado. Na sua grande maioria, de um espírito desencarnado para um encarnado. Seria a sua grande maioria, mas como a gente vai poder ver, existem vários tipos de obsessão. E aí iremos conversar, Mas na sua grande maioria é de um espírito desencarnado para um encarnado, e aí influenciando nas suas atividades. Esse aqui. Perfeito. Heraldo, tu falou em obsessão de um espírito encarnado para um desencarnado. Esse espírito desencarnado, qual é o motivo que leva a obsediar um espírito encarnado? Por que isso? Ele já não tem a percepção de que ele é um espírito que já não pertence mais ao mundo material? Essa percepção é muito difícil de ser observada por esses irmãos, primeiramente em função de que na Terra existem um número muito grande de espíritos infelizes. Aliás, a maioria dos espíritos desencarnados são espíritos inferiores, bem maior que os espíritos superiores. Pela falta de conhecimento, pela elevação moral, esses espíritos não têm as condições de entender a sua real situação e ainda se comprazem, a nossa grande maioria, com aqueles prazeres terrenos. E aí, em função disso, eles planejam, arquitetam planos para que possam usufruir, de várias maneiras que a gente irá discorrer, os irmãos encarnados, que por sua vez dão abertura para tal, senão não ocorreria a obsessão. Precisa dar abertura Com para certeza. que o espírito obsessor, tenha acesso. Exatamente. E quais seriam, Heraldo, as causas da obsessão? Bom, as causas mais frequentes, primeiramente a causa moral. O espírito encarnado, vamos falar encarnado, depois a gente pode falar em outros tipos de obsessão. O encarnado, pelo seu estado moral, pelo seu estágio onde se encontra, ele tem as suas dificuldades, como todos nós, e aí, em função de os espíritos desencarnados saberem os nossos mais íntimos segredos, que nós muitas vezes queremos esconder de nós mesmos, eles procuram uma brecha
que se afinizam com seus gostos, né? Em função disso, os espíritos começam a agir sobre aquele obsedado ou obsediado, né? De maneira que começam a influenciá-lo e ele muitas vezes não se apercebe, né, que está sendo influenciado nas suas atitudes, nos seus atos, em função das suas dificuldades, das suas paixões, dos seus gostos, né, que ainda provém e traz para essa encarnação. Então, a primeira, né, é a moral, é o seu estágio moral que não é muito elevado, e os espíritos estão na espreita. Segundo, nós podíamos falar também muito comum, talvez, no meio espírita se fala muito, né, das causas passadas. É aquele irmão, né, desafeto, né, aquele irmão inimigo, que em outras paragens, né, no passado, tivemos grandes rixas, grandes, né, desavenças, né, com esse irmão, e o ódio, quando surgiu o ódio, aí sim, surgiu o ódio recíproco, né, aí ocorre a cobrança, tanto de um quanto de outro. Então, no momento que Jesus já dizia, né, te reconcilia com teu irmão enquanto estás a caminho, porque depois vai ser mais difícil. A gente sabe disso porque por ele estar numa situação bem mais fácil de atacar, né, o espírito encarnado, né, por ele estar sem as vestes do corpo, né. Então seria essa obsessão. Por que ela ocorre? Porque ambos se odeiam. Senão não ocorreria. Ocorre um ódio recíproco. E esse ódio recíproco ocorre uma sintonia muito grande. Né? E aí o espírito desencarnado, por causas passadas, obsedia a sua presa quando a encontra. Às vezes não encontra, ela passa várias encarnações e não a encontra. Né? Ou vice-versa. Só que tem um detalhe, quando tu falou que ambos se odeiam. Só que o espírito desencarnado lembra desse ódio, a ponto de mantê-lo, né, esse ódio. E o espírito encarnado, que somos nós aqui neste mundo material, logicamente que pelo esquecimento momentâneo, temporário, nós não lembramos desse ódio, mas o espírito desencarnado lembra e por isso obsedia. Na verdade, o espírito encarnado, ele tem, né, no seu íntimo, no seu subconsciente, gravado, né, determinadas atitudes que ocorreu no seu passado, e quando ele está no estado de sono, né, ele está liberto parcialmente do seu corpo físico, ele tem encontros, né, diversos encontros, e esses diversos encontros ele normalmente se encontra com o seu desafeto. Isso é um caso, pode ocorrer do total esquecimento. Isso é logicamente um conceito, né? Mas existe várias maneiras, existe variáveis. Essa possibilidade, por exemplo. Então são variáveis. Esse é o conceito, né, de causas passadas, e ele traz no seu íntimo, né, aquele desconforto, né, sem saber o porquê daquilo. E o espírito desencarnado, por motivo de vingança, quer ver a sua presa sucumbir. Perfeitamente. Geraldo, os vícios mundanos, ele pode causar obsessão? Na verdade, os vícios podem ser trazidos, né, de vidas passadas também, né, aqueles gostos que para nós não sabíamos, na verdade, a grande maioria, que era errado, né, no caso da compulsão, todos os excessos, né, que trazíamos, e pode ser adquirido aqui nessa encarnação. O que leva ao vício? Ele é sempre atrelado a uma entidade. Né? Por quê? Porque o espírito, quando desencarna pelo vício, né, ele fica ainda sob o jugo de muitos coordenadores para receber em troca alguma coisa. Ele procura o quê? Procura o Heraldo, o Francisco Heraldo, procura o Moacir, procura o Jader, que gosta de determinado estimulante, fumo, álcool, drogas e assim por diante. Como ele não pode usufruir desses vícios, né, diretamente, o que ele faz? Ele começa a incentivar, sem se aperceber o encarnado,
incentiva a beber, a fumar, a usar droga, que ele se compraz, para que possa, através de um de nós, conseguir absorver os fluidos, né? Ele não consegue pegar um copo e beber, sim, né? sim. Não consegue pegar a fumaça e aproveitar um cigarro, crack, cocaína, o que seja. Ele consegue fazer um acoplamento, praticamente se gruda no espírito encarnado, e aí ele começa a receber os fluidos. Aí ele consegue ter a mesma sensação do encarnado. Aí ele se satisfaz. Né? Então ocorre, né, paulatinamente, vai agravando essa situação, muitas vezes ficando insustentável. Né? Perfeito. Heraldo, só esclarecendo para o telespectador que está nos assistindo e que não é espírita, nós, quando desencarnamos, levamos os nossos hábitos, os nossos vícios, as nossas virtudes, todas juntas. Então, isso que o Heraldo falou, que o espírito absorve a fumaça do cigarro, o álcool, de certa forma é assim exatamente que acontece. O espírito não pode beber, nem pode fumar, mas ele absorve os fluidos exalados provenientes do cigarro, da droga, etc. Exatamente. Esse é o processo. Muito bem. Obsessão e depressão. Sabemos que existe uma relação muito grande, né, Heraldo? Bem estreita, né? A depressão não necessariamente, né? Ela não está atrelada à obsessão. Sim. Na sua grande maioria, sim, mas não pode-se dizer que o depressivo esteja obsedado. Né? Não tem essa afirmação. A obsessão, na verdade, o encarnado, ele não sabe lidar com as dificuldades da vida, né? Existe já uma predisposição também, né? Do próprio mental, né? Que já vem com essa dificuldade de não aceitar as dificuldades da vida. Então, aquela tristeza natural e normal que todos nós sentimos, aquela melancolia, se não soubermos lidarmos de uma maneira normal e natural, deixando passar, sabendo que vai passar aquilo ali, o processo, quando se prolonga por mais de uma semana, começa a acender uma luzinha vermelha. Peraí, opa, né? Aí o espírito começa a entrar naquele estado de mundo girando em sua volta, onde não há graça nenhuma. E realmente é uma doença muito grave, muito difícil de ser tratada, e o componente obsessivo também aparece, né? Não necessariamente, mas na sua grande maioria o componente obsessivo está muito presente e fomentando, auxiliando este doente, porque é uma doença muito grave mesmo, fomentando e auxiliando a esse desencarnado depressivo, para que fique mais e que sofra mais. Porque ele também está sofrendo. Na espiritualidade não quer sofrer sozinho. Com certeza, né, meu irmão Heraldo? Amigo, estamos chegando ao término do primeiro bloco do nosso programa, né? Passa rápido, né, Heraldo? Passa muito rápido, muito rápido. Mas daqui 2 minutinhos nós estaremos de volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
estamos continuando então com o nosso programa, a Palavra Espírita, agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Foco Construções. Estamos entrevistando hoje o nosso irmão Heraldo, da Sociedade Espírita Luz no Caminho, Fernando Duó, e também da Sociedade Espírita Luz e Amparo de Calmobi. E estamos falando sobre obsessão, né? Nós sabemos que são 3 tipos de obsessão, né, Heraldo? Simples, fascinação e a subjugação, né? São 3 estágios, então, que se fazem, né, a obsessão no ser humano. Nós gostaríamos que você explicasse um pouquinho, sobre, principalmente sobre fascinação. Tá, a simples é aquela natural que todos nós temos a condição de perceber, né? E se não perceber, ela vai passar por um outro estágio, né? Já a fascinação, ela é muito perigosa, extremamente perigosa, porque inclusive Kardec, mesmo sendo a segunda na sua ordem, Kardec diz que é a mais difícil. Por quê? Porque o obsedado, ou obsediado, ele não se dá conta. Esse é o grande problema, que ele não se dá conta que ele está sendo obsedado. Não se dá conta, né, que está sendo obsediado, né? E aí o que ocorre? Ele se torna uma vítima por seu orgulho, por sua vaidade, né, pelo seu ego, que é massageado por um espírito, né, que deseja que ele sucumba. Então, pega este espírito pela parte mais frágil que ele possui, né, que é a vaidade, o orgulho, né? E aí ele começa a transferir, né, para o seu derredor, né, postulados, explicações totalmente fora do contexto, né, se tornando inclusive ridículo, né? Então, dependendo da situação, se agrava muito e muito difícil. Ele não aceita que ele está obsedado. Então, o tratamento espírita é muito difícil desse irmão, por ele não aceitar que ele está obsedado. E se afasta dos amigos. Sim. Por quê? Porque não discordam dele. Ele está totalmente fora de um contexto, auxiliado quase que diretamente pelo espírito, né? Que é constrangedor. E a subjugação, Heraldo? A subjugação é um passo a mais, porque diferente da fascinação, porque a subjugação, ela o espírito sabe o que está ocorrendo. Na fascinação, não. Mas ele se deixa, por sua fraqueza, ser conduzido. E ocorre também, na subjugação, o processo de enfraquecimento físico. E aí o espírito perde as forças, onde ocorre a suga do fluido vital, deste obsedado, obsediado, e ele vai se transformando numa presa muito fácil, como uma criança, como um joguete desse espírito. E muitas vezes ocorre uma simbiose, né, muito grande entre os dois, que fica muito difícil de ser desatado, né? Então é um processo mais elevado, juntamente com o vampirismo, né, com o possesso, como se dizia antigamente, né? Então, subjugação, vampirismo e possesso são praticamente atrelados. Aí, né? Já é uma ação muito forte do espírito obsessor, né? Do espírito obsessor. Assim, ele que comanda daí, no caso... Ele comanda praticamente a pessoa, né? A pessoa. No caso do vampirismo, que é uma derivação da subjugação, o vampirismo, ele imanta, né? Ele comanda totalmente, né, a parte psicofísica do obsedado e leva à loucura e muitas vezes até à morte. Suicídio. No caso do filho do Bezerra de Menezes, né, que todos nós sabemos, né, e existe N casos, né, quando ele se desliga, né, mas sempre o espírito, ele tem consciência disso, encarnado. É isso que é interessante. E o possesso é a mesma coisa, né, a mesma situação. Tu falaste agora há pouco, leva à loucura. Distúrbios mentais. Obsessão tem alguma coisa a ver com distúrbio mental do ser encarnado? Nós? Se tinha até um passado recente no meio espírita que todo processo mental era atrelado a um processo obsessivo. Se tinha essa ideia, inclusive na Associação Médica Espírita, no qual participei um período, se tinha essa ideia, né? E hoje não. Hoje se sabe que o distúrbio mental, ele não necessariamente está acompanhado de um processo obsessivo. Sua grande maioria, sim, né? Porque fica mais fácil para o obsessor atuar sobre aquele indivíduo. Mas não necessariamente existe o componente obsessivo no caso das doenças mentais. Mas a sua grande maioria, sim.
Então não pode afirmar que não está com um problema mental, um distúrbio, algo como uma esquizofrenia que já vem com a pessoa, né? Distúrbio, alterações de comportamento, e aí tu dizer não está com obsessão, não, pode estar, provavelmente esteja, mas não é uma condição. Não é uma condição. Não necessariamente. Não necessariamente. É raro, mas ele não pode dizer isso. Muito bem. Heraldo, você até já falou um pouquinho, né, sobre a obsessão e a lei de causa e efeito, né? Então eu gostaria que você pudesse frisar alguma coisinha a mais sobre isso. A lei de causa e efeito todo o efeito existe uma causa, né? Correto. E se essa causa não está nessa vida, ela está na vida passada, né? Então, no Bem-aventurados dos Aflitos, nós sabemos muito bem que a maioria das nossas mazelas, das nossas dores, dos nossos problemas não está ligado às causas anteriores, e sim ligado às causas atuais das aflições, nossos grandes sofrimentos, ou os nossos tormentos voluntários, que é dessa encarnação. Mas a lei de causa e efeito também temos, em função do nosso desafeto, do nosso inimigo, do pretérito, trazemos para esta vida, né, a lei de causa e efeito, em função das nossas dificuldades evolutivas, né, das nossas dificuldades morais que trazemos, nossas paixões muito fortes, né, porque são inúmeras encarnações que a gente se compraz com determinados gostos, então fica muito difícil para nessa encarnação nós nos livrarmos disso. Então a lei de causa e efeito, em função dos nossos gostos, né, nós vamos ser possivelmente vítimas, né, de irmãos que se comprazem com a sexolatria, com os vícios, com a avareza, escolham qualquer maledicência, qualquer tipo de desvio de caráter, né? A gente já pode ser atrelado às causas anteriores, né, ali de causa e efeito. Mas o sofrimento é desta vida, né? Nós mesmos causamos, né? Pelas nossa inferioridade. Perfeito. Heraldo, sintonia espiritual. O que tu nos diz sobre isso? Nós sintonizamos com o mundo espiritual ou o mundo espiritual sintoniza conosco? Qual é o mais comum? O mais comum é nós darmos abertura. Nós é que abrimos a brecha, porque todos nós possuímos, né, um excedente à nossa aura, né, uma túnica eletromagnética protetora que nos permite, né, que irmãos de elevação espiritualmente inferiores nos atinjam, né? Eles só conseguem ter abertura em nós no momento que nós conseguimos sintonizar, ou seja, abrirmos as portas pelos nossos erros, nossos gostos, nossas predileções e as atitudes, principalmente as atitudes. Então, um bom comportamento, né, ou um mau comportamento, a vibração nossa, a sintonia nossa baixa. No momento que baixa, os espíritos aproveitam e entram. Aí por quê? Porque há buracos, né? Nós causamos verdadeiros buracos nessa nossa carapaça fluídica, né? Então esse é o grande motivo. O principal motivo, nós abrimos. E aí eles estão à espreita, esperando o momento certo de nos atacar. Só um pouquinho, você. Pois não. E onde é que entra nessa história aí o nosso anjo de guarda, o nosso guardião, o nosso protetor? Nosso anjo guardião, ele entra no momento em que nós tenhamos o desejo sincero de sair de uma situação, porque causa dor. A fascinação, a maneira última de você sair da fascinação é a dor. A dor é um grande remédio, para que você saia de determinada situação. O anjo guardião, os espíritos simpáticos a nós, que são mais elevados, eles não nos abandonam, eles ficam próximos a nós. Mas num pedido sincero a Jesus, a Deus, a Jesus, na hora ele envia seus mensageiros, seus ceareiros do bem, aliado àquela corte espiritual que todos nós possuímos elevada, para nos facilitar, para que nós possamos nos livrar de determinadas predileções e determinadas ações de irmãozinhos que nos querem ver sucumbir, querem ver nós tropeçar e cair. Muito bem. Heraldo, aquele cidadão que nada dá certo, né, sempre
de mau humor, sempre negativo, isso aí pode causar obsessão? Pode. Tudo depende da obsessão da elevação espiritual ou da baixa elevação. Inferioridade, um espírito mais superior, né? Onde nada dá certo, como tu já citaste, de mau humor, é uma porta extremamente aberta, né? Sim. Ele é uma pessoa revoltada, uma pessoa que não se diz prejudicada pelo mundo, né? O homem de má sorte, né? Então, coloca no seu entorno, né, todas as dificuldades que passa, não vê que na grande maioria, ou na sua totalidade, ele mesmo é o culpado, né? Então, se tiver tempo, a gente pode relatar alguns casos, principalmente do céu e do inferno, onde existe provas, né, provas, não expiação, sobre esses fatos para serem vencidos, né, numa encarnação. Nada dá certo, né, mas a pessoa consegue, né, superá-las. Então, como a nossa inferioridade ainda é grande, não compreendemos, é um grande passo para a obsessão. Possivelmente será obsediado. Perfeito. Heraldo, aquela pessoa de uma família espírita que tem problemas, tem dificuldades, os pais normalmente, ou um tio, ou uma Sim. tia, enfim, alguma pessoa, vocês levam para tomar um passe. Para obsessão, só o passe resolve? Dependendo do grau, né? Se é uma obsessão simples, o passe ajuda, né? O passe, não adianta você entrar na casa espírita só na hora do passe, como eu já presenciei. Tem que chegar na casa espírita, assistir uma doutrinária, onde o ambiente já é preparado com muito carinho, muito antes de chegarmos lá, aquele ambiente propício para tal, e receber o passe, a fluidoterapia, através de um irmão, né, que irá transferir a energia animal e a energia espiritual. Auxilia muito, auxilia na obsessão simples. Mas na obsessão, já em termos de fascinação, em termos de subjugação, aí teria que, né, tratamentos mais fortes, inclusive o médico, não podemos deixar de abster disso, porque a serotonina e a noradrenalina, os hormônios que nos dão, né, o equilíbrio, quem consegue nos promover são os medicamentos. Nesse primeiro momento, nós temos que fazer de uma forma exógena, ou seja, de fora para dentro, porque de dentro para fora não estamos conseguindo produzir. Sim. Então, o médico é que vai nos auxiliar nisso, e nós na parte espiritual. Aí, se tiver oportunidade, a gente pode mais ou menos fazer um relato do que se pode auxiliar num obsedado, né? Perfeito. Heraldo, estamos chegando no final do nosso programa, mas nós gostaríamos que tu falasse um pouquinho sobre a obsessão e a cura, né? A terapia espírita, o que pode nos proporcionar? Tá, eu vou procurar ser breve. A terapia espírita, como foi pelo irmão Jader colocado, a terapia espírita, começando logicamente pela presença de uma doutrinária, não se deve abster de uma doutrinária, do passe, logicamente, para reenergizar aquele irmão. E a água fluida, os 3 primeiros, né? Num tipo de obsessão mais simples. Por que entrarmos na casa espírita e assistirmos a doutrinária? Heraldo, só um parênteses para o telespectador que não é espírita. O que é a doutrinária? Doutrinária é a exposição, a palestra dos preceitos espíritas por um irmão, né, que pesquisou um determinado assunto e vai transmitir por uma plateia que vem assistir, que é frequentadora daquela casa espírita, né? Então, ali, normalmente, quando é uma obsessão simples, o próprio obsessor vem. E muitas vezes ele já começa a perceber aquela atmosfera, ele é permitido a sua entrada, muitas vezes, e já começa a ver aquela atmosfera prazerosa, que ele não estava tendo isso antes. Então, ele já começa a melhorar, obsessão simples. Aí, segue-se normal, a pessoa começa a se dar conta, é importante que os amigos, a família, alertem esse irmão para que não passe por um caso mais grave. Passando por um caso mais grave, fascinação e subjugação, difícil, muito difícil, né? Primeiro pela fascinação, pela negação, não saber, né? Ele nega que ele é um doente, um enfermo mental, né? Psíquico, né? Psicofísico, inclusive, até. Né? Então, aí já teremos que partir para outros tipos, né? Que o médico, família e a casa espírita, principalmente, dos que eu já citei, entrarmos, além do passe, entrarmos no atendimento fraterno, entrarmos no trabalho de desobsessão desse irmão e o evangelho no lar,
né, de extrema importância. Muito obrigado, e a querido amigo Heraldo. Nós agradecemos. Agradecemos novamente nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Foco Construções. Muito obrigado e até a próxima semana. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.